Então, na aula passada, eu deixei como atividade para vocês responderem, né, esse exercício. Então, tem duas funções, a função 1, que é a função rosinha, e a função 2, que é a azul. E a pergunta é, né, qual função tem maior valor de período e qual função tem maior valor de amplitude? Aí a dica que eu dei para vocês foi a seguinte: escreve o período e a amplitude de cada uma delas e você responde, tá? Nada impede de vocês responderem sem anotar, mas é um jeito mais fácil, tá bom? Então vamos lá. Para a função 1, que é a função rosa, na hora que a gente vai começar a ver qual é o período, lembra do que eu falei para vocês? Começa pelo eixo Y, né? Vê o que acontece com a função rosa. Aqui, então, ela começa descendo a montanha, né? Então, eu vou ter que parar, né, nela de novo quando for descer a montanha de novo, tá? Então, a função 1, desce a montanha, desce o buracão, sobe o buracão e sobe a montanha. Para quem perdeu as outras aulas, está chegando agora e está ouvindo a professora falar montanha e buracão, é por causa da função aqui, né? Que essa parte de cima lembra uma montanha e a parte de baixo lembra um buracão. Tudo bem que na geografia a gente fala vale, né? Mas é mais legal falar buracão mesmo para vocês guardarem. Então, desceu a montanha, desceu o buracão, subiu o buracão e subiu a montanha. Quando chega exatamente aqui, a função vai começar tudo de novo, né? Se a gente tivesse mais espaço aqui, ela continuaria. E qual o valor que é esse aqui que ela começa tudo de novo? No eixo X não está anotado, mas olha, 6, 7, depois seria 8, né? Então, o período da função 1 é igual a 8, tá? Aí, vamos para a função 2, ver qual que é o período. A função 2, olhando no eixo Y, a função azul, ela começa descendo o buracão, né? Ó, aqui no eixo Y, ela começa aqui, ó, descendo o buracão. Então, a gente vai ter que ver onde ela desce o buracão de novo. Então, desce o buracão, sobe o buracão, sobe a montanha, desce a montanha. Quando chega aqui no 6, vai começar tudo de novo, né? Desce o buracão, sobe o buracão, né? Enfim. Então, ela começou de um jeito diferente da primeira, né? Então, isso vai acontecer, nem todas as funções, elas começam subindo a montanha, né? Que nem a gente viu nos exemplos anteriores, né? Algumas começam descendo a montanha, algumas começam descendo o buracão. Não tem problema, tá? Desde que seja um gráfico de ondas, porque a gente está analisando funções periódicas, que o gráfico sempre vai ser de ondas. Então, essa função 2, quando é que o seu desenho vai começar a se repetir? No 6. Então, a função 2, ela tem período igual a 6. Então, aqui já dá para responder o item A. Qual a função tem maior valor de período? A função 1 ou a função 2? Pode responder. Função 1. Função A1, né? Então, a função 1, ela tem maior valor de período. Para amplitude, o que é amplitude? É a altura da montanha ou a altura do buracão, né? A gente pode olhar no gráfico e já tentar anotar, ou então a gente faz a anotação, né, da imagem, qual é a imagem da função, para poder, a partir da imagem, escrever a amplitude, tá? Eu vou anotar a imagem, porque já é um meio da gente treinar a imagem também. A função 1, que é a função rosa, qual que é o mínimo de valor que ela atinge e qual é o maior valor que ela atinge, né? Um jeito bom para a gente analisar é fazer um risco aqui, ó, para ver até onde ela vai, né? E onde ela começa. Então, a função 1 é aqui, né? Esse é o limite dela. Então, qual é o menor valor que ela chega e qual é o maior valor?
Repara que é um número que está bem entre 1 e 2, né? Ele não está nem no 1 e nem no 2, está bem no meio. Então, que número que é esse? É 1,5, né? Então, tanto aqui embaixo, ó, na parte negativa, quanto na parte positiva, ele é 1,5. Então, a imagem, ela começa no menos 1,5 e ela vai até 1,5, tá? Quando a gente for colocar na imagem um número com vírgula, um número decimal, na hora que for separar, coloca ponto e vírgula, tá? Só para não ficar muita vírgula, coloca um ponto e vírgula. Deixa eu ver se alguém perguntou aqui no chat que apareceu. Ó, teve alguém que escreveu 3. Por que que colocaria 3, né? Por causa da quantidade de quadradinhos. Mas tem que reparar o número também, tá? Porque, ó, o número, né? Por mais que tá no terceiro quadradinho, a cada 2 quadradinhos que ele coloca o número, né? Então, a gente tem que fazer essa observação, beleza? Então, se a imagem é menos 1,5 até 1,5, então a amplitude, né, vai ser o próprio número, 1,5. Repara que a altura aqui, ó, da montanha é 1,5, né? Vamos para a função 2, que é a função azul. Então, qual que é o menor valor que a função azul atinge, ó? O menor valor e qual que é o maior valor da função? Então, o menor valor é menos 2. E o maior valor que ela atinge é o 2. Então, a imagem da função 2, ela começa no menos 2 e vai até o 2. Então, se a imagem é do menos 2 ao 2, a amplitude vai ser o próprio número, né? Vai ser 2. Então, a função 1 tem amplitude 1,5, a função 2 tem amplitude 2, certo? Então, qual função tem maior valor de amplitude? Então, aqui no caso, seria a função 2. Tem pergunta aqui, ó. Tem como a onda não ser negativa? Eu não entendi direito a pergunta, mas você quis dizer assim, ó, não ficar na parte de baixo, se a gente tiver um gráfico, por exemplo, eu vou fazer para... Ai, não tem espaço. Deixa eu colocar aqui um... Por exemplo, se a gente tiver um gráfico e a onda tiver só assim na parte de cima, não tiver onda aqui para baixo, é isso que você quis dizer? Isso. Então, tem sim, tá? Nossa, gente, ficou horrível esse gráfico, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Vai acontecer situações desse tipo? Vai sim. Aí vamos supor, então, que aqui começa no 1 e aqui vai até o 8, vai. Até o 9, vai. Então, qual que seria a imagem dessa função? A imagem seria do 1 até o 9, tá? Do 1 até o 9. E como calcularia a amplitude, né, a altura da montanha? Você vê qual é a metade, né, e conta quanto dá. Ou então faz uma continha aqui, ó, 9 menos 1 dá 8, né? Qual que é a metade de 8? 4, que daí vai ser 4 de altura para a montanha e 4 de altura para a amplitude. Mas assim, relaxa que a gente vai chegar ainda nos gráficos desse tipo, tá? Por enquanto a gente está vendo quando é assim bem, são números opostos, então vai ficar fácil de achar amplitude, mas um pouquinho mais para frente, né, em algumas aulas, daqui umas 2, 3 aulas, que a gente vai ver imagens assim diferentes, tá bom? Eu só dei uma adiantada porque alguém perguntou agora, tá? Mas não, a resposta então, né, que tinham perguntado, sempre vai ter pegando na parte negativa? Não, o gráfico ele vai poder aparecer de várias maneiras, certo? Gente, alguma dúvida nessa parte aqui? Opa, eu dando spoiler já do que a gente vai fazer.
Alguma dúvida nessa questão? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Senão eu vou continuar. Vou mudar agora o ambiente aqui. Só vou pedir para vocês torcerem para o meu notebook não cair, tá? Porque eu vou colocar ele em cima dessa caixa que está em cima de uma mesinha. Vou parar de compartilhar. Então, vamos lá. Ó, ele fica um pouco embaçado, mas eu vou escrever grande, tá? Para dar para ver certinho. Beleza? Então, vamos lá. Agora, sim, a gente vai dar continuidade na matéria e o próximo item para a gente ver é a trigonometria na circunferência, porque daí a gente vai unir essas informações de gráfico, né, que o gráfico é de onda, período, amplitude, imagem, com as informações da circunferência trigonométrica. Mas antes de chegar na circunferência, é preciso a gente revisar algumas coisinhas que a gente viu em anos anteriores, tá? E uma delas é o seguinte: vocês lembram que em algumas aulas, assim, lá atrás, né, a gente aprendeu sobre o triângulo retângulo, né? Então, é o triângulo que tem um ângulo de 90 graus, e quando a gente tem nesse triângulo retângulo um ângulo qualquer anotado, a gente consegue definir os catetos oposto e adjacente e também a hipotenusa, né? Então, aqui nesse caso, né, o lado que é o oposto ao ângulo reto seria a hipotenusa. Aí o lado que é oposto ao ângulo anotado é o cateto oposto, e o lado que sobra aqui, né, que é adjacente aos dois ângulos, é o cateto adjacente, tá? Então, com isso, dá para fazer teorema de Pitágoras, dá também para calcular uma coisa que a gente usa bastante, que é seno, cosseno e tangente, né? O seno, né, para a gente relembrar, o seno ele é cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno, ele é cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente, tá? Quem quiser anotar essas informações pode anotar, mas depois, lá no Classroom eu já disponibilizei os slides também, tá? Mas se quiser anotar, se já guardou tudo isso e não quiser anotar também não precisa. Aí, depois que a gente aprendeu isso, né, um pouquinho mais para frente, apareceu uma tal de tabelinha do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, né? E quem eram esses ângulos, esses tais de ângulos notáveis? Então, a gente tinha seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus, né? Aí eu tenho certeza absoluta que o professor ou professora, quando for explicar essa tabelinha aqui dos ângulos notáveis, deve ter cantado uma musiquinha para vocês, né? Quem que vai cantar a musiquinha para mim Ai, agora? deixa eu cantar. Ai, canta, pode cantar. Ai, professora, eu sou apaixonada por essa música. Mas canta devagar para dar tempo de preencher, hein? Então, Tá, vai. Peraí. 3, 2, 1, vai. Não, 1, 2, 3. Ei, que eu tô louca. isso. 1, Um, 2, dois, três. 3. 3, 2, 1. Todo sobre 2. Ai, gente, é mais horrível. A raiz vem depois do 3 e do 2.
A tangente é diferente. Veja como é. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3. Ai, que lindo! Isso! Bruna, excelente, gente, ó. Tá vendo? A música, né? Ela é bacana por causa disso. A gente acaba lembrando mais fácil, né? Ah lá, Bruno, ó, te elogiaram, hein? O Kio falou que você canta muito. Perfeita. Ai, eu vi, ele é lindo. Vou fazer serenata pra ele. Então, gente, assim, ó, a Bruna me poupou, então, de cantar. Ai, ainda, sim, né? Que pena, Bruno, olha, eu vou chorar. A Bruna me poupou de cantar. E assim, gente, a musiquinha faz a gente lembrar, né, dos valores do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, né? Cortou aqui um pouquinho, mas raiz de 3 aqui, tá? E assim, o que que eu quero que vocês guardem em relação a isso, tá? O raiz de o 1 meio, né? 1 sobre 2, ele é aproximadamente não, exato, né? Ele é 0,5, tá bom? Por quê? Eu vou fazer uma relação com o número decimal, porque em algum momento, né, na próxima aula, a gente vai usar e o decimal vai ficar melhor para o que a gente vai fazer, tá? Então, 1 meio é 0,5. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 é aproximadamente 1,41, né? Então, na hora que a gente divide por 2, vai dar 0,7 aproximado. Então, raiz de 2 sobre 2, ele dá aproximadamente 0,7. Então, é legal vocês anotarem essas aproximações, tá? E o raiz de 3, ele é 1,73. Na hora que a gente divide, vai dar aproximadamente 0,87, tá? Então, se vocês quiserem anotar esses valores, seria interessante. Do raiz de 3 sobre 3 e do raiz de 3, eu não vou anotar porque, por enquanto, a gente não vai usar, tá? São esses três aqui, né? O meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2, que a gente vai usar mais, certo? Então, um tempinho aí para quem está anotando. Então, por enquanto, foi uma revisão. A gente já sabia disso, né? Já sabia que do triângulo retângulo, né? Do cateto oposto, adjacente, hipotenusa, do seno, cosseno e tangente. A tabelinha dos ângulos notáveis a gente já sabia também, né? Então, a gente só está relembrando, tá bom? Podemos continuar? Alguma pergunta? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Não. Tem gente copiando ou posso virar? Peraí, professora. Tá bom. Então, eu espero. Então, vamos lá? Vou virar, tá? Depois eu mando lá no grupo da sala uma foto daquilo que eu fiz, tá bom? Então, agora, o que a gente vai fazer?
essas informações que acabamos de anotar, a gente vai transferir para a circunferência, que deve ser uma circunferência trigonométrica, tá? Então, eu vou desenhar uma circunferência aqui. Vocês vão ver minha habilidade no desenho de circunferência, como eu sou muito boa, tá? Sem nenhum instrumento, assim, fica excelente, tá bom? Quem tiver aí um compasso, quiser usar, pode usar. Tiver algum objeto redondo, pode usar, tá? Mas vamos imaginar que aqui é uma circunferência bonitinha desenhada. Quando a gente trabalha com a circunferência na trigonometria, a gente costuma dividir ela em 4 partes, tá? E essas 4 partes, elas são chamadas de quadrantes, tá? Então, a gente tem o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, sempre começa aqui. E na hora que a gente começa a analisar essa circunferência, então, o primeiro lugar para onde a gente vai é essa partezinha aqui, tá? Então, é aqui que eu vou usar para fazer as minhas demonstrações, porque agora a gente vai fazer uma demonstração, tá bom? Relacionando aquilo que a gente viu aqui dentro. Então, vamos supor que eu estou aqui na minha circunferência trigonométrica e eu faço uma abertura de um arco, né? Então, eu vou ter uma medida aqui, né? Esse símbolo aqui, ele representa a medida de um arco. Então, a gente tem aqui um ângulo que a gente não conhece, tá? Essa semirreta que eu fiz, ela é o raio da circunferência, né? Então, não importa onde eu esteja, né? O raio é a medida do centro até a borda da circunferência, tá? Então, aqui seria o raio. E vamos supor que esse raio, ele tem medida 1. Por quê? Na trigonometria, a gente costuma fazer uma circunferência que tem raio 1, beleza? Então, com essa medida de arco, eu consigo fechar aqui, ó, e fazer um triângulo retângulo. Então, a gente não acabou de construir aqui atrás um triângulo retângulo? Então, o triângulo retângulo, ele apareceu aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, eu quero escrever o seno e o cosseno olhando para esse triângulo. Então, eu quero fazer o seno e o cosseno, tá? O seno, deixa eu aceitar aqui o Felipe, o seno, ele não é cateto oposto dividido pela hipotenusa? Então, vamos olhar aqui no triângulo. Quem que é o cateto oposto, né? Essa medida aqui, ó, eu não tenho a informação de quanto ela é. Mas vamos supor que ela tá até aqui, né? Essa medida seja M, né? Então, esse tamanhico aqui, ó, é o cateto oposto, que vale M. Quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é o raio, e o raio vale 1. Né? M dividido por 1 dá M. Então, o seno, ele vai ser essa medida M aqui. Ou seja, o seno, né, de qualquer arco que tiver aqui na circunferência, ele vai estar projetado aqui, né? Aqui nesse eixo vertical, tá? Então, guarda isso. O seno, ele fica projetado no eixo vertical. Preciso guardar tudo isso? Não, tá? O que você precisa guardar? A única informação aqui, a mais importante, que o seno, ele fica no eixo vertical, tá? Então, essa é a informação que você precisa guardar. Agora, deixa eu até pegar outra cor aqui.
Agora vamos escrever o cosseno. O cosseno, a gente sabe que é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Nossa, tá bem... Deixa eu puxar aqui. Tá embaçado, né? O cateto adjacente pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente nesse triângulo? Então, aqui, ó, a gente tem essa parte, é o cateto adjacente. Eu não sei qual é a medida, mas vamos supor que essa medida seja N agora, né? Então, o cateto adjacente é N, e a hipotenusa, a gente viu que é o mesmo que o raio, que é 1. Então, né, a demonstração aqui. Então, o que a gente descobriu? Que o cosseno, né, ele vai ser N. Ou seja, não importa qual seja o arco que a gente tiver, a medida de ângulo que a gente tiver, o cosseno, ele vai estar sempre projetado aqui nesse eixo horizontal. Tá? Então, assim, resumindo, isso que eu fiz agora, eu vou virar, mas eu já volto, tá? Ó, só vou virar rapidinho. Resumindo, tudo isso que eu fiz, o que vocês precisam guardar afinal, né? Precisa guardar tudo? Não. O que vocês precisam guardar é o seguinte, que numa circunferência trigonométrica, o eixo vertical é o eixo do seno e o eixo horizontal, ele é o eixo do cosseno, tá? Então, da demonstração que eu fiz agora aqui atrás, né, que eu coloquei o triângulo e tudo mais, o que vocês precisam guardar? Que o eixo vertical, ele é do seno e o eixo horizontal é do cosseno. Acabamos de relembrar uma musiquinha dos ângulos notáveis, né? E foi uma forma de guardar, né, os valores lá, meio, raiz de 2, tal. Como que eu guardo isso daqui de uma forma engraçada? Pensa assim, cosseno é quem tá com sono, né? Com sono. E quem tá com sono tá deitado. E o seno é sem sono. Quem tá sem sono tá em pé. Então, ó, vertical, tá? Então, o cosseno é com sono, então ele é deitado. E o seno é sem sono, então ele tá em pé, tá? Quem quiser anotar só isso daqui, pode ser, em vez de anotar tudo aquilo que eu coloquei atrás, tá? Vou voltar aqui para quem estava anotando. Quiser anotar, mas não precisa anotar tudo isso, não. Eu vou até escrever aqui, ó, que esse é do seno e esse outro é do cosseno. Beleza? Gente, vocês querem perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? E a tangente, Natália? A tangente a gente não vai ver agora, tá? Mas eu vou falar onde ela fica. Ela ficaria aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor. Uma reta aqui. Ela é paralela ao seno, né? Mas ela fica aqui, ó, de pé. Ela fica para fora, tá? Mas a gente não vai ver... Assim, na verdade, a gente nem vê a tangente, né? Na segunda série de ensino médio.
Se sobrar um tempo, sobrar alguma aula, eu vou até falar dela, vou comentar dela. Mas, assim, no conteúdo, né, no nosso guia, só tem seno e cosseno, tá bom? Mas se sobrar alguma aula, eu falo do gráfico, porque o gráfico da tangente não é gráfico de onda. Ele é uma função periódica, mas ele não é gráfico de onda, tá? Então, também ele tem essa diferença, a tangente. Só o seno e o cosseno que é de onda. Mais alguma pergunta? Prof, vocês têm que anexar esses negócios? Anexa as anotações, tá? O que vocês anotaram, vocês tiram foto e colocam lá. Não vai ter nenhum exercício, assim, tá? O que eu vou pedir para vocês é, na aula de segunda-feira, quem tiver compasso, régua, se tiver até papel quadriculado, vai ajudar bastante, porque a gente vai construir a circunferência trigonométrica bonitinha, com as medidas de arco, com os valores lá das raízes, tá? Então, com o papel quadriculado ficaria melhor. Mas assim, na aula de segunda, eu vou fazer mais um rascunho mesmo e eu disponibilizo para vocês a circunferência bonitinha. Ou ainda, se vocês quiserem, lá no Classroom, e eu mando no grupo da sala, tem a circunferência. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Ó. Tá dando para ver? Sim. Então, na próxima aula, vocês vão ter que fazer isso aqui. Quem quiser adiantar. Credo, professora. Ai, Deus é pai, viu? Ai, é tão bonitinho isso, gente. Ai, vai ficar lindo com as minhas linhas super retas. Mas, ó, você vai usar régua. Olha que bonitinho. Quer ver? Eu vou até mostrar. Vou até mostrar para vocês um outro, ó. Peraí. Isso. Olha, ai, se a gente estivesse na aula presencial, ai, meu coração até palpita. Olha esse o meu também, de desespero. Olha, não, gente, é maravilhoso. Olha isso, que bonitinho. A gente tem, ó, o eixo do seno e o eixo do cosseno, né? Aí, olha que legal. Tem o palitinho que mexe aqui. Então, na hora que a gente vai analisar, né? Por exemplo, se eu colocar aqui no 30 graus, né? Coloquei no 30. Aí, eu quero saber qual que é o seno. É só virar o outro aqui em cima e eu vejo onde ele corta. Ele corta aqui no meio. Prof, em quais ocasiões a gente usa essa matéria? Nossa, trigonometria? É assim, ó. Falar a verdade, quando vocês me fazem essa pergunta, eu tremo todo e eu nunca sei falar, sabe? Uma aplicação. Mas na próxima aula, eu trago vários lugares que usa, tá? Não, Mas... é para eu correr deles, né? Eu pergunto justamente para eu saber quais são e correr deles. Ó, vocês vão... Eu prometo para vocês que até o final do ano, quem não gosta de matemática, quer dizer, quem odeia matemática, vai falar que agora tá odiando menos, tá? Será? É sim, Gabriel. Gente, vocês sabiam que eu já dei aula pro Gabriel? Ai, já tá aguentando de tempos, então. Ai, que lindo. Mas eu falei para ele, eu não lembro muito bem, né? Ele que me falou que eu dei aula para ele. Eu falei, então, se eu não lembro muito bem, é porque ele era um aluno que não dava trabalho, né? Mas... Nada que nem eu te falei, é só na sua aula não dá que não dava. trabalho nenhum. Então, espero que continue assim. Galerinha, é isso. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Se tiver alguma dúvida, vê se alguém não colocou o nome aí, já aproveita e coloca o nome agora, tá? Aí, então, eu encerro a aula. Eu falei que ia ser leve até, né? Não foi assim,
né? A gente só viu aqui. O que a gente tirou de tudo isso, de toda essa demonstração, então? Que a minha voz é linda, dá pra... Que o vertical é seno e o horizontal é o cosseno. Para guardar, né? Cosseno é com sono, então é deitado. E o seno, que é sem sono, ele é de pé. Tá bom?